Olá, meus amados, eu sou Dorcas Nascimento, hoje é dia 8 de abril de 2020, a pedido do Diácono Lira, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, e está em Mateus 25, se você tiver uma Bíblia e puder me acompanhar, vai ser uma bênção para você, como tem sido para mim. Antes do capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens, Jesus está no templo e quando sai, os discípulos o querem levar para mostrar o templo. E aí Jesus fala que aquele templo vai ser destruído e em 3 dias vai ser reerguido. E aí depois dessa passagem, os discípulos estão indo com ele para o monte e lá eles questionam a Jesus o que é essa situação, o que representa isso que Jesus disse. E aí ele vai falando várias parábolas e vai contando algumas situações que remetem ao fim dos tempos. Ele fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação e exortação à vigilância. E depois, logo após, a parábola das 10 virgens. E é sobre ela que eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Mateus 25:1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, dizendo: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O princípio das dores, a grande tribulação, a exortação à vigilância, e assim a gente chega na parábola das 10 virgens, são fatos que estão acontecendo ou que estão previstos pelo Senhor para acontecer e remetem sobre a noiva e o noivo. A noiva representada pela igreja e o noivo Jesus Cristo. E todos esses versículos que remetem ao fim dos tempos, eles nos enchem de muita sabedoria para que possamos estar preparados para a volta de Jesus. E esse capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens, ela é muito esclarecedora e também nos traz muitas informações de que precisamos usá-las hoje. Ok? Começando no versículo 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. As 10 virgens é uma parábola maravilhosa. E quando Deus fala sobre as 10 virgens e a gente interpreta, compreende que seja a noiva de Jesus, eu peguei algumas bíblias diferentes com algumas interpretações diferentes e comparei esse versículo para entender melhor o significado. A Almeida Revista e Atualizada de 1993, ela diz: será semelhante a 10 virgens. Já a RC69, que é a Almeida Revista e Corrigida de 1969, diz: será como as 10 virgens. E também a alemã Luther, de 1545, diz: será igual a 10 virgens. Então, as 3 Bíblias e todas as demais, elas estão muito próximas no seu significado. Por isso que entendemos que as virgens se remetem à noiva, que é a igreja, e o noivo, Jesus Cristo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Quando a gente entra nesse versículo, a gente entende claramente que há uma divisão, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo a noiva, aquela que conhece a palavra de Deus, que conhece o noivo. Há uma divisão. 50%
de um lado, 50% de outro, a metade de uma forma, a metade de outra. Separação entre tipos de noivas. Todas elas são noivas, mas há uma separação. E em cima dessa interpretação é que nós queremos falar com cada um de vocês. Já no versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Desde a sua saída, não levaram o azeite consigo. Nesse ponto, podemos fazer uma referência aos dias que vivemos hoje. Vamos pensar em 10 noivas. Bem antes do casamento, elas se organizam, elas cuidam dos convidados, da festa, da casa em que vai morar, do vestido que vai vestir, cuidam de quem vai ser o cabeleireiro que vai atender, se programam bem antes. E no dia do casamento, elas estão prontas, nada mais as preocupa, porque tudo que havia de ser feito fizeram. Então, no dia do casamento, elas saem para o casamento. Mas as prudentes levam azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Esse no versículo 4. Eu penso que deve ter sido no mínimo desajeitado 10 virgens, 5 delas levando além das lâmpadas uma vasilha com azeite. Já as demais, apenas as lâmpadas com seu azeite. Então, eu imagino que as que levaram vasilhas com azeite se sacrificaram um pouco mais, fizeram além do que era necessário ou além do que se esperava. Eram prudentes porque imaginaram, o noivo pode atrasar um pouco. Na nossa cultura brasileira, o noivo espera a noiva na igreja, mas naquela cultura de Jesus, judaica, judia, quem espera o noivo é a noiva. Então, seguindo esse rito, seguindo essa cultura, a noiva de Jesus está entrando na mesma referência. Quem espera o noivo é a noiva. Amém? Eu penso que deve ter sido no mínimo desajeitado, difícil de carregar, sacrificante. Uma noiva, além de levar sua lâmpada, também levou a vasilha com azeite para repor a lamparina, no caso do noivo se atrasar. Para levar a lâmpada ou lamparina, o casamento só pode ter sido programado para fazer à noite, pois durante o dia não precisamos de lamparina. As festas dos casamentos geralmente são marcadas para a noite, mas uma observação: geralmente à noite não tem nada aberto, não tem comércio, então se faltar algum material para o casamento, muito mais difícil encontrar. E nesse versículo eu quero ficar um pouco mais. O que é o azeite nessa parábola? Alguns estudiosos dizem que o azeite que repõe a lâmpada é o Espírito Santo. Outros dizem que o azeite é a palavra, é a Bíblia. Eu acredito que ambas as interpretações estão corretas, porque a palavra e o Espírito Santo são um conjunto para nós. Para os nossos corações, o nosso coração precisa tanto da palavra quanto do Espírito, e eles são únicos para nós. Levar vasilhas de azeite para o encontro com o noivo é estar com os nossos corações cheios da palavra e do Espírito Santo. Como podemos ter reserva? Como podemos fazer como as noivas prudentes e ter reserva para levarmos para o dia do casamento? Irmãos, uma pessoa prudente se previne, se prepara melhor, se prepara adequadamente, e é esse o ponto principal que eu quero passar. Se o azeite é o Espírito Santo e a palavra, precisamos nos encher do Espírito Santo, precisamos nos encher da palavra, ler mais a Bíblia. Se hoje lemos uma vez a cada semana, precisamos ler todos os dias. Se hoje buscamos o Espírito Santo uma vez ao mês ou nos cultos de avivamento, precisamos buscar constantemente. Aqueles que falam em línguas estranhas precisam falar todos os dias, constantemente, se encher o seu espírito da palavra do Senhor. Aqueles que estão distantes precisam voltar, ainda há tempo. A noiva ainda não saiu para o esposo, ainda não chegou o dia do casamento. Estamos no tempo da reserva e ainda há como ter reserva. Vamos ser noivas prudentes, vamos nos encher da palavra, vamos nos encher do Espírito Santo. No versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui entendemos que a igreja que representa as 10 virgens adormeceu, cochilou, repousaram, dormiram.
porque acreditamos que as 10 virgens representam a igreja e não a humanidade, por exemplo, como alguns dizem. Porque só espera o noivo quem o conhece. Só espera o noivo e se prepara para ele quem o ama. E só ama quem conhece, quem está próximo. Só ama quem acredita. O mundo não conhece, mas a igreja o conhece. Mas isso não quer dizer que todos são prudentes ou suficiente, adequadamente, para merecer o encontro com o noivo. Todos somos noiva. Mas existem as prudentes e as loucas. Voltando para o descanso, podemos imaginar que a igreja irá passar por um período difícil, a ponto de dormir, por achar que o noivo está demorando. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Que momento maravilhoso, único, puro, santo, magnífico, excelente, inigualável. As noivas que se prepararam, se arrumaram, cuidaram de sua pele, cuidaram de seu cabelo, colocaram seus lindos sapatos brancos, seus vestidos estão impecáveis. Essa é a hora. Essa noiva leu a Bíblia, buscou a presença de Deus, orou, amou a obra do Senhor, visitou hospitais, orou por enfermos, se dedicou à proclamação do reino, temeu a Deus, buscou cumprir o mandamento de Jesus, sacrificou a carne e suas vaidades, se arrependeu dos seus pecados, amou mais a Deus do que ao mundo. Em meio à fraqueza, acreditou na palavra, se rendeu ao Salvador e buscou uma vida pura diante de Deus. Mas no versículo 8 diz: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. As lamparinas de antigamente tinham em média uma duração de 3 a 5 horas, e provavelmente ainda não tinha acabado a chama das lamparinas. Então as prudentes que se prepararam, que se sacrificaram, trazendo não só as lamparinas, mas as vasilhas, talvez pesadas de azeite, e pelo caminho vieram com sacrifícios, mas se encheram de azeite, que é a palavra e o Espírito Santo. Ainda tem para colocar em suas lamparinas, mas as loucas não foram prevenidas e não se encheram de azeite. Quando podiam, não fizeram reservas, não se sacrificaram durante o caminho como as outras com as suas lamparinas e ainda com as suas vasilhas de azeite. Agora perecem por não ter mais azeite, então tem que sair para comprar. Mas onde comprar a essa hora da madrugada? Não há comércio aberto, já está tudo fechado. As 5 que haviam levado a mais poderiam dar para as outras, isso é ajudar o próximo. Mas há um segredo aqui. A salvação é individual. Não podemos dar do nosso azeite. Ele é intransferível. Mesmo que você ame a pessoa que lhe pediu, mesmo seja seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, seja o amigo mais íntimo, o azeite é intransferível. A salvação é individual. Você não consegue levar nenhum dos seus entes queridos. Por isso precisamos individualmente buscar o Espírito Santo e a palavra do Senhor. Então elas saem para comprar o azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Glória a Deus! Essa noiva que buscou, orou, amou a obra do Senhor, visitou hospitais, fez a obra do Senhor, proclamou o reino, dedicou a sua vida, temeu a Deus, se arrependeu dos seus pecados, buscou cumprir os mandamentos de Jesus, sacrificou a carne e suas vaidades, amou mais a Deus do que ao mundo e, em meio à fraqueza, acreditou na palavra, esperou Jesus, esperou o noivo, se rendeu ao Salvador. E depois, no 11, e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: não vos a conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amados, busque a Deus,
Leia a sua palavra, busque o Espírito Santo de Deus, enquanto temos tempo, enquanto a Bíblia está próxima, enquanto temos acesso à palavra do Senhor. Os judeus têm o costume de decorar muitos salmos e muitos versículos da palavra. Talvez porque eles entendam que um dia pode ser que não tenhamos mais a Bíblia como referência, que ela seja escassa. E essa palavra precisa estar no seu coração. É um costume diferente do nosso e talvez quase impossível de nós também fazermos, mas eu tenho certeza que podemos tentar decorar um versículo por dia, um por semana. Enfim, precisamos estar com a palavra de Deus em nosso coração. Precisamos ler a Bíblia constantemente, que é quando o Senhor fala conosco e enche o nosso coração de azeite. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Precisamos orar mais, jejuar mais, dobrar mais o joelho diante de Deus, sacrificar a nossa boca, a nossa fala, sacrificar as nossas ações, sacrificar as nossas vidas, mesmo que você esteja do lado de um ente querido ou de alguém que não proclama a mesma fé que você. Não se esqueça, a salvação é individual. É você e Deus e mais ninguém. Seja um servo do Senhor em referência no reino de Deus. Faça a sua parte para que você tenha azeite no dia em que Jesus voltar. Na noiva que é prudente, essa é o que o Senhor vai esperar. As loucas, infelizmente, por mais que tenham se sacrificado em alguma parte, não se sacrificaram o suficiente ou adequadamente. Vamos ser as noivas prudentes, irmãos. É isso que eu desejo para a minha vida, para a minha família e para você que me ouve, para você que está tendo acesso a esse vídeo. Que o Senhor visite a sua vida, que essa palavra seja como uma espada de 2 gumes que vai até o interior, na divisão da alma, e que isso faça diferença na sua vida. Seja impactado pela palavra do Senhor e que Ele esteja com você agora, onde você estiver. Quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, pela liberdade que temos ainda de te servir, Senhor, no Brasil. Que o Senhor possa continuar conosco nesse país. Visite os nossos governantes, visite, Senhor, a cada família, a todos aqueles que são marcados pelo Teu Espírito Santo, todos aqueles que te receberam um dia, Senhor, e professam a fé, Senhor Jesus, que eu também professo. Espírito Santo, visita as nossas casas, os nossos espíritos, Senhor. Visita, Senhor, as nossas famílias e fala diretamente ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a fazer mais para Ti e que o nosso azeite seja multiplicado ainda nesse tempo, que tenhamos como, Senhor Jesus, guardar reserva e ter reserva. Que o Senhor nos ajude com tudo isso, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos por tudo que vais fazer. Senhor, todas as coisas são nas Tuas mãos, no Teu controle, e nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti e te esperamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.